Marx é um personagem histórico e suas teorias têm sido objeto de intensos debates e críticas ao longo dos anos. E hoje vamos mergulhar em uma discussão profunda sobre Karl Marx, as suas teorias e também o seu legado. E nessa análise crítica exploraremos algumas das principais teorias, as preocupações e os argumentos levantados em relação ao pensamento marxista. Claro que isso não é simples e depende da perspectiva de quem responde. Karl Marx foi um filósofo, economista e teórico político alemão do século XIX, coautor do livro Manifesto Comunista e o autor de O Capital. Suas teorias influenciaram significativamente o pensamento político e econômico, estabelecendo as bases do socialismo e também do comunismo. Para muitos defensores do marxismo e do socialismo, Karl Marx é considerado um revolucionário visionário. Eles veem a sua teoria como uma profunda crítica ao sistema capitalista e também às desigualdades sociais, além de ser uma inspiração para movimentos de trabalhadores e lutas por justiça social em todo o mundo. Esses apoiadores acreditam que as ideias de Marx trouxeram à luz a questão da exploração dos trabalhadores e a necessidade de buscar uma sociedade mais igualitária e justa. Por outro lado, os críticos veem as teorias de Marx como uma grande fraude, argumentando que ele não consegue explicar adequadamente a complexidade da economia e também da sociedade. Esses críticos frequentemente apontam para os fracassos e atrocidades ocorridos em regimes que se autodenominavam comunistas, como a União Soviética e outros países do bloco comunistas, como evidência de que as ideias de Marx são impraticáveis na realidade. Além disso, alguns críticos veem as teorias de Marx como uma grande utopia, ou seja, uma visão idealizada e irrealista da sociedade. Eles argumentam que o comunismo proposto por Marx, em sua forma pura, ignora aspectos fundamentais da natureza humana, como a diversidade de talentos e motivações individuais, e que a abolição total da propriedade privada e do Estado levaria ao caos e à ineficiência econômica. E alguns conceitos chaves das teorias de Karl Marx incluem o materialismo histórico, luta de classes, conceito de mais-valia, socialismo e comunismo. E lembrando, se você gosta desse tipo de assunto e quer aprender a investir melhor o seu dinheiro, já aproveita, já se inscreve aí no nosso canal, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo e também já clica no botão do joinha, assim o YouTube entende que é um vídeo relevante e você ajuda com que esse vídeo acabe atingindo um número maior de pessoas. Sabemos que é um tanto temerário tentar resumir as teorias de Marx, que é focado em especulação geral da história sobre o sentido e o funcionamento dos processos históricos. Para Marx, a história passa por etapas de evolução e a força motriz que move de uma etapa para outra é o antagonismo entre as classes. E o antagonismo se expressa em conjunto de contradições que servem para a divisão do trabalho, na dominação de uma classe por outra, na separação das famílias e na distribuição de renda e propriedade, onde na antiguidade era a luta entre o senhor e o escravo. Já na Idade Média era a luta entre o senhor feudal e o camponês, e já na Idade Moderna é a luta entre o burguês e o proletariado. E a classe dos proletários são para Marx os únicos que geram riqueza capitalista, fruto do trabalho e que podem legitimamente reivindicar para si o poder integral proporcionado por tal riqueza. E para Marx, após a conclusão de todas as etapas, com a eliminação da divisão, da abolição da propriedade privada e o Estado tendo a naturalmente se dissolver-se, desaparecendo aos poucos, o que resta depois é o que Marx chama de sociedade
comunista. E um dos conceitos mais difundidos é o conceito da mais-valia, onde Marx conclui que a quantidade de dinheiro investido na produção inicial de bens recebe, na sequência, um acréscimo, um saldo a mais de valor a partir da quantidade de trabalho que é exercido sobre ela. E na visão de Marx, a parte que remunera o trabalhador é apenas aquele mínimo suficiente para garantir a sua subsistência. E que o trabalhador continuam por trabalhar e a produzir aquele excedente que acaba enriquecendo progressivamente o patrão. E o problema para Marx reside no fato que os trabalhadores, que são os responsáveis por produzir tal riqueza, não recebem de volta o produto integral do seu labor diário, tendo que integrar uma parcela deles aos patrões, os quais têm todo o controle sobre os meios de produção. E a pergunta que fica é: então, se o trabalho é o grande responsável pela produção de bens e esse trabalho é realizado integralmente pelos trabalhadores, por que os trabalhadores não ficam com o lucro gerado pela sua mão de obra? O problema é que o sistema teórico de Marx começa a contar a história da produção pelo meio, com as firmas, o capital e gerenciamento já existente de algum modo e precisando somente do trabalho para iniciar a produção. Marx, portanto, não apenas conta uma história pela metade, mas também conta de uma forma parcial, privilegiando a versão que mais lhe interessa. Dados mostram que no Brasil, 80% das empresas não chegam a completar o seu primeiro ano. Isso seria dizer que a cada 10 empresas que abrem, 8 empresas fecham ainda no seu primeiro ano. E outro fato relevante é que países onde não se verifica entre a população habilidades necessárias para gerenciar negócios encontram-se, não raramente, mergulhados na pobreza. Em resumo, os capitalistas assumem vários riscos ao investir na produção de um determinado item, pois todo o êxito do seu investimento está condicionado às preferências e caprichos do consumidor, cujas suas decisões são subjetivas e não raro imprevisíveis. E o capitalista só permanece em um negócio quando, em primeiro lugar, consegue prever o comportamento do mercado e, em segundo, antecipa-se a este, produzindo de acordo com as suas demandas. Assim, o consumidor aparece como o grande tirano do processo, na medida em que ele impõe a obrigação ao capitalista de estimar estatisticamente o que produzir e correr o risco de se produzir. Marx não se deu conta também de que o discurso sobre a sociedade ideal poderia ser usado para justificar toda espécie de mentira, repressão, genocídio e extermínio por parte de revolucionários oportunistas e corruptos, pois mal pôde prever que 100 anos mais tarde, ditadores na Rússia, China, Camboja, entre outros, implementariam campos de concentração comunistas, um verdadeiro regime de terror e escravidão, com a desculpa cínica de estarem lutando pela liberdade. E além desses pontos, outros pontos já refutados das teorias de Marx são o materialismo histórico, onde Marx acreditava que a história é moldada principalmente pelas forças materiais e econômicas e que as mudanças sociais surgem dos conflitos de classes. E essa abordagem simplifica demais a complexidade da sociedade. Fatores culturais, religiosos, políticos e tecnológicos também desempenham papéis significativos na história, não podendo ser reduzido apenas a relações econômicas. E outro ponto já refutado das teorias de Marx é a luta de classes, onde Marx descreve a sociedade como dividida em duas classes principais: a classe dominante, burguesia, detentora dos meios de produção, e a classe trabalhadora, proletariado, que vende a sua força de trabalho. Marx via entre essas lutas de classe o motor para mudanças
sociais, com a visão de que a burguesia é uma classe exploradora, que é uma teoria também já contestada e refutada por muitos especialistas em economia. E já sobre os pontos do socialismo e também do comunismo, onde Marx defende a abolição da propriedade privada e dos meios de produção e a criação de uma sociedade sem classes, na qual os meios de produção seria de propriedade coletiva, levando eventualmente à extinção do Estado e o desenvolvimento de uma sociedade comunista. O problema é que regimes que se autodenominavam comunistas, como exemplo a União Soviética e outros países do bloco comunistas, acabaram se tornando autoritários, violando direitos humanos e não alcançando o objetivo de uma sociedade sem classes. E outras críticas relevantes que podemos levantar sobre as teorias de Marx é sobre as teorias da centralização do poder. O marxismo, quando aplicado no governo, tende a concentrar o poder nas mãos de uma elite governante, o que pode levar a abusos de poder e a falta de liberdade individuais. O segundo ponto é sobre a ineficiência econômica, onde alguns especialistas apontam que sistemas econômicos mais centralizados acabam tendo ineficiência na alocação de recursos pela falta de incentivos individuais e concorrência. E uma outra crítica fica por conta da falta de incentivo em inovação, pois a abolição da propriedade privada e a igualdade radical de recursos podem desencorajar a inovação e o empreendedorismo, pontos fundamentais para o crescimento econômico. Além do papel do Estado, onde críticos apontam que para conseguir atingir uma sociedade sem classes, o marxismo requer uma forte intervenção estatal, e isso faz com que aumente as burocracias, prejudicando assim a liberdade individual. E uma última análise sobre a avaliação de Karl Marx ser um revolucionário ou uma fraude, ou se suas ideias representam uma grande utopia, é uma questão complexa e fortemente influenciado por convicções ideológicas e visões de mundo diferentes por cada indivíduo. Mas o fato é que todas as suas ideias já foram refutadas, além de ser uma grande utopia, e na prática de nada serve para uma economia complexa como a nossa economia atual. E assim, a contribuição intelectual de Marx para a economia equivale a nada mais, nada menos do que a zero. E agora, já comenta aí o que você acha desse assunto, se você acredita nas teorias de Marx ou se para você não passa de uma grande utopia. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, já se inscreve aí, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo, já senta o dedo aí no like e também já ativa o sininho, assim você será avisado toda vez que entrar vídeo novo no nosso canal. Esse é o canal Café com Investimento e até o próximo vídeo.